Grande abraço para você. Vamos lá, Mister, 0-0 para Inter e Palmeiras. Primeiro, gostou das alterações? Achou que Vinícius Bergantin foi ousado? Ele fez certo? No meu modo de ver, ele acertou em algumas, em outras não. Principalmente na frente. A Inter é uma equipe muito fragilizada ofensivamente, né, Edmar? É até difícil você falar que o artilheiro da Inter, da competição, está na Internacional. Porque você pode ver que o Bergantin, ele mexe muito na parte da frente e sempre tem um jogador de trás ou um ala jogando como atacante. Quer dizer que ele não está satisfeito com os atacantes que aí tem. Osman entrou mais uma vez e foi o pior jogador da Internacional. Você não sente o Osman com espírito guerreiro. Ele é um bom jogador, já falei por várias vezes. É importante. E continuo nessa mesma tese. Ele é um jogador habilidoso que tem muito, né, a dar. Mas tem que ter aquele espírito guerreiro, né, Edmar? Aquela coisa de você querer mais. E eu não percebo isso no Osman, porque nas 2 primeiras partidas ele foi assim. E depois que ele, sabe, deu aquela queda de produção, com a saída estranha também, né? Sim. 2, 3 partidas que nem aparecia. Um dia vai vir a verdade. É que nem da convulsão do Ronaldo Fenômeno. Um dia a verdade virar, viu? E aí vamos lá pro jogo, né, Edmar? Pelos lances. Aí você vê o Tito fazendo o cruzamento. Aí ele acabou acertando. Eu acho que até demorou pro Tito entrar. Gostei Tá também. certo que não dá para você avaliar o jogador numa partida só. Mas ele foi muito mais efetivo do que o Rafael Carioca. O Rafael Carioca tinha pouca objetividade, principalmente na frente. E também tem dificuldade na marcação, Rafael. E aí você vê uma jogada de Marquinhos, essa daí foi... eu achei... Era o Vinícius. Essa foi o Rafael Navarro ainda. Ele teve 2. Teve 2 oportunidades. Mas aí foi no segundo tempo já, né, Edmar? Isso aí, uma finalização do Daverson. Eu acho que foi a primeira finalização do Palmeiras no segundo tempo. No primeiro tempo acho que nem teve. Acho que, se não me engano... Esse lance eu fiquei com medo. O passe do Giovani no campo de defesa, que encontra o... Eu fiquei com a impressão de Navarro. estar impedido. Mas, Edmar, o Xandão fez uma boa leitura. O que ajudou ele ter entrado há pouco tempo, né? Estava descansado, então teve explosão. Mas a saída do Frigério foi fundamental aí. E esse porque foi o ele último atrapalhou, lance do jogo, né, o Navarro. Aí o Palmeiras exerceu uma pressão no finalzinho, né, Edmar? Pelas mudanças que fez também o Abel Ferreira. Eu acho que a Internacional perdeu a oportunidade de buscar 3 pontos. Dava pra ter ganho. Dava porque o Palmeiras foi longe do Palmeiras. A gente tá falando de Palmeiras, dá essa impressão que o empate não estava bom contra o Palmeiras. Pelo nome, né, Edmar? Você fala, poxa, o Palmeiras. Mas totalmente desfigurado. E até na formação tática. Eu acho que o Abel, ele começou errado e foi até o final no erro, na formação tática. Ele, para mim, ele fez muito mais experiência do que propriamente buscando o resultado. Ele jogou com 4 atacantes. Um deles voltava um pouquinho mais para fazer a função ali de jogador de armação. Quem ele pegou? Navarro. Para fazer isso. Ele é que é o jogador que voltava mais. É fraco esse Navarro, né? Não, Tati, eu vi muita gente... O Abel tá bancando ele, Navarro. né, Edmar? O Abel ele tá falou bancando na coletiva que o Navarro, ele tem 21 anos apenas e que ele aposta muito no jogador. O futebol não é feito em 2 partidas, foi mais ou menos assim, o pessoal criticou também o Navarro. Falou que até tem proposta já do Navarro para sair do Palmeiras. Ele falou, não, vou segurar o jogador para ele manter porque eu confio nele e eu gosto dele do jeito que ele joga. Aí ele até citou, a torcida do Palmeiras era bastante impaciente com o Zé Rafael, Isso. o Scarpa, O próprio Rafael Veiga. o próprio Rafael Veiga, e deu no que deu. Então ele quer usar como lição também. Bom, mas a questão maior é a seguinte, eu acho que aí ele está se defendendo. Sim. Porque eu acho que ele deve ter bancado o Rafael, Lógico. o Navarro, na contratação. O Palmeiras só contratou porque não tinha outro atacante, não tinha centroavante no Mas mercado. teve o aval dele, né, Edmar? Porque ele está bancando o jogador que não está bem. Ele. Tanto ele foi o jogador que fez essa função de vir buscar. Para fazer esse papel, Edmar, de meia de armação, tem que ter qualidade. Você não achou que foi o Daverson que fez esse papel de armação? Não, o Davidson ficou armando. Não, Então- ficou na frente. Quem fez esse papel foi o Navarro. Edmar, depois ele trocou todos os jogadores de frente, o Abel. No finalzinho, principalmente, do segundo tempo. Só manteve o Navarro. Manteve o Navarro. Ele Que tá bancando. coisa. Aí ele botou o Navarro de centroavante mesmo. Ficou ele junto com o Rony. Edmar, por que eu falo que o Abel errou
na escalação, no esquema tático, não na escalação, no esquema tático, porque ele ficou com 2 volantes em linha. Ele ficou com o Zé Rafael e com o Patrick de Paula. Ele não tinha esse jogador ali para fazer esse último tapa. Ele deixou o Navarro. Quer dizer, a Internacional não sofreu o jogo em momento nenhum no jogo. A não ser no finalzinho, porque entrou esses jogadores com velocidade, Veron, Rony, Verão entrou bem. Giovani. Os jogadores são rápidos. Aí contou a parte individual, não o esquema tático. Mas aí, Edmar, quando ele tirou o Patrick, ele botou o Bicalho. Quando ele tirou o Zé Rafael, ele botou a Tuesta. Aí você falou, o Tuesta é o meio de armação, sim. Mas ele botou no lugar do Zé Rafael. O Tuesta não veio para fazer a função de Bom armador. esse jogador, hein, Tatinha? E eu tá acho chegando. esse Atuesta interessantíssimo. É um jogador Jovem que também. precisa de um tempo, Olha, né? mas me agradou muito. Muito esse É jogador. que o torcedor, Edmar, ele quer imediatismo. É difícil o torcedor ter paciência. Que o cara chega e resolve. É que chega resolvendo. Agora, se você tá falando de um jogador de 21, 22 anos, ele precisa de um período de adaptação. É que aqui, né, o futebol sul-americano, principalmente, a gente tem a cultura de querer chegar e ir resolvendo, como o Corinthians fez essas contratações, mas pegou jogadores aí com 35 anos para cima. Aí tudo bem, aí dá para você cobrar, mas quando você pega jogador jovem, tem que ter a paciência, mas o torcedor aqui não está acostumado com isso. Ele quer que o jogador entre e arrebente. Agora, eu não vi qualidade ainda no Navarro. Ainda não vi. também não. Ainda não vi. Também não gostei, não. Não gosto. Porque normalmente o jogador quando não tá Tudo bem, duro Edmar, ele, pô. você percebe, né, que tá faltando um pouquinho de tempo, tá faltando confiança, mas você vê que o jogador, ele tem, sabe, movimentos diferentes dos outros, ele dá um tapa diferente, ele tenta uma jogada, a velocidade. Então tudo isso você fala, poxa, tá faltando um pouquinho para esse cara começar a arrebentar. Mas o Navarro eu não vi nenhum Ele é ainda. tecnicamente ruim. Sabe, eu não vi qualidade para falar, ó, paciência com esse cara. Sim. Mas enfim, é o que eu falei, o Rafael tá bancando, o Abel tá bancando. Agora, a questão, Edmar, é que eu vi que a Inter desperdiçou um momento de somar 3 pontos. Por esses erros, né? Já de escalação, aliás, de esquema tático do Abel, e o time veio com um time 100% reserva. Era o momento da Internacional aproveitar. Aí cai naquilo que eu te falei. O problema maior da Internacional hoje é ofensivo. E já ficou preocupante na parte de armação também. Aí tá jogando com 3 volantes, Edmar. Você viu que antes a gente reclamava que a Inter perdia muito gol? Agora nem perdendo ela Porque tá, né? tinha o Bachola. Você vê como é que Não, são porque tinha o Bachola. as coisas como Tá mudam, fazendo né? uma falta, porque o Bachola, Edmar, ele era um jogador que dava passe vertical. Ele era o único jogador que tinha condições de dar um passe, o último passe, principalmente. Agora a Inter tá jogando com 3 volantes. E aí você vai perguntar, a Inter não contratou o Cajá? É O difícil. Cajá entrou ontem de centroavante, pô. Edmar, a meu ver, queimou uma ficha. Por quê? Você pegou o Cajá. Você vai falar da parte técnica do jogador? Indiscutível. Não estou falando nesse sentido. Estou dizendo que você pega um jogador que não atuava desde dezembro. Então, praticamente 2 meses fora do nível alto. Só academia. Fora do nível alto. E pro jogador, qual a parte mais importante? É o ritmo de jogo. E isso, 15 dias é o suficiente para alterar a sua condição de nível alto, estou dizendo. 15 dias, ele estava há 2 meses sem ter esse contato com o jogo. Profissional. E aí, Edmar, tá faltando 3 jogos. Dá 20 dias? Não, acaba dia... Acaba dia 20 de março. 20 dias 20 não. 20 dias. dias dá. 20 dias. Certinho. Ele não vai entrar no ritmo ainda. Edmar, todo mundo estava dizendo, para que o Cajá jogue, você tem que dar o ritmo para ele. Quantos minutos ele jogou ontem? Uns 10, né? 15 minutos. Por aí. Isso não dá ritmo. E jogou lá na frente, né? Isso não dá ritmo. Ele tem que jogar no mínimo meio tempo. Mínimo meio tempo. Para ele começar a se adequar. Aí você diz o seguinte, o Bergantin pode falar, olha, ele não tem condições e esse jogo não dá para eu arriscar, porque eu preciso de marcação. Eu percebo que o Bergantin é um treinador que gosta da marcação desde lá de cima. Marcação alta. Aí o Cajá não dá para fazer isso. Eu falo, mas então por que contratou? Já sabia da característica, né? Então, Edmar, para mim queimou uma ficha. O Cajá tem qualidade, mas não vai entrar no ritmo, né, até o último jogo.
Ausência de atacantes. Fala do Osman em especial. Então, aí chegamos no ataque. Ausência dos atacantes. Dos dois lados, Edmar. O Giovani oscila muito. Um jogo ele vai bem, no outro jogo some. Um jogo vai bem, no outro jogo some. E aí, eu não sei qual é o motivo. Eu imagino, que eu falei para você, mas eu não aprovo. Eu colocar laterais como atacante. No caso, o Léo Duarte. Não é só o Léo Duarte. O Léo Duarte foi ontem. Tito por várias vezes. Aí você vai dizer, mas o Tito, teve qualidade. Chegou contra a Ponte lá, quase acabou fazendo um gol. Se não é a poça d'água. Mas nós estamos falando de lateral jogando como atacante. Aí você fala, mas cadê os atacantes da Inter? O Bergantini não confia neles. O Osman tá jogando mal e tá como titular porque não tem outro. Então a Inter tá carente de atacante. Isso que me preocupa. O Ronaldo tá sozinho na frente. Irmão. Giovani entrou, o torcedor não gostou da entrada do Giovani. O Bergantini, por não estar optando por ele como titular, só tem um motivo para mim, que ele não tá fazendo o que o Bergantini gosta. Ou seja, aquela marcação. Aí, a justificativa que eu vejo, quando você coloca lateral como atacante, é para dobrar a marcação. Só, porque como é que eu vou exigir do Léo Duarte uma jogada individual? Que ele vá para cima do lateral, drible e faça o arco. Que ele drible, corte para dentro e bata no gol. Ele é lateral, não tem como cobrar isso dele. Então eu acabo poupando. É um jogador que entra, você pode ver, não faz uma jogada de linha de fundo. Porque ele não é atacante, Neymar. O jogador polivalente vai lá e quebra o galho do treinador, do time, que seja. Mas não dá para eu exigir dele que ele faça um papel do jogador que é de origem. Pelo lado esquerdo, mesma coisa. Agora que tá o Osman, mas antes ele tinha optado pelo Tito várias vezes. Aí eu olho pro lado da Inter, eu olho no banco. Tem que fazer uma mudança. Por quê? Porque a Inter não tá atacando. Aí eu olho no banco lá, não tem ninguém. Só tem zagueiro. Zagueiro tem 6. Meia dúzia. Atacante, não tem ninguém. Tinha agora, recentemente, Guipira. o Guipira, mas Tá lesionado. Tá lesionado. Aí você volta, olha lá, votou quem? O Gui Mendes. Gui Mendes estava meia. Pedro do Rio. Meia. Meia e entra como lateral. Aí entra quem? Giovani. Diego Tavares. Giovani. Aí você olha pro Diego Tavares, que jogada que esse jogador fez, Edmar, na linha de fundo. Lembra de uma? Foi o que eu falei. Em todos os jogos. Ele já entrou cansado ontem. Eu olho pra ele tá em cima do lateral, ele tá mais de lateral do que... Aí você vai falar, poxa, o Bergantin gosta dele, porque... Tanto é que ele falou, pô, o Igor Sedano na coletiva. Obra pronta. Ele tá dando... Engenheiro de obra pronta. Ele tá dando conta do recado. Tá dando conta do recado. Ah, mas então o recado de um atacante é marcar? Edmar, a primeira função do atacante é ir pra cima e botar receio no lateral. Se ele quisesse Os dobrar laterais a marcação, usasse o Tavares, que jogam contra a então. Inter, joga mais de atacante, por quê? Porque o atacante tá marcando. Que respeito que ele vai ter? Toma 2 bolas nas costas lá, você vai que o cara ver. chega no fundo e faz o arco, o treinador já grita. Não sai mais daqui, fica em cima desse cara. Ou então ele te manda até dobrar a marcação. A Inter não tem isso, por quê? Joga 2 laterais espetados pra fazer função de atacante. Bom, a gente vai ouvir o Vinícius Bergantin, né? O Também Igor tem o Abel Sedano. Ferreira. O Abel Ferreira também. Deixa eu só ver aqui o que o pessoal vai tá ter que dizendo ligar aqui. a tecla SAP aí. Carlos Donizete, se colocasse mais um atacante aí